Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula dessa semana, do dia 3 ao 7/8, 7 de agosto, nós vamos falar sobre dízimas periódicas e fração geratriz, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é que toda fração a gente consegue representar em forma de decimal, tá? Na matemática, é comum representarmos números racionais, que são as frações, em forma de números decimais. Para isso, basta dividir o numerador da fração, que é o que está em cima, pelo denominador, o que se encontra embaixo, encontrando assim o número decimal que representa a fração. Tá? Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos. Ó. 3 oitavos. Se eu pegar o 3 e dividir por 8, dá 0,375. 2 quintos. Se eu pegar o 2 e dividir por 5, dá 0,4. 12 sobre 10, 12 décimos. Se eu dividir 12 por 10, dá 1,2. 13 centésimos. Se eu dividir 13 por 100, dá 0,13. Então vamos lá. Ó. Reparem que os exemplos dados têm como resultados decimais exatos. Reparem que aqui ó, são decimais exatos, não tem. Você tem 0,375 e acabou o número. É um decimal exato. Ou seja, ao dividirmos o numerador pelo denominador das frações, a divisão será finita, ela tem um fim. O resultado aqui tem um fim, tá? Reparem também que as duas últimas frações são frações decimais. O que são frações decimais? São frações onde o denominador é 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante, 1.000.000. Tá? Frações decimais são quando os denominadores são bases de potência 10. 10, 10 elevado ao quadrado é 100, 10 elevado ao cubo é 1000 e assim por diante. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, certo? Então, a gente chama quando tem um denominador um acompanhado de zeros, vamos dizer assim, né? No bem basicão. Quando tem um acompanhado de zero, seja quanto zero for, a gente chama de frações decimais, pois os denominadores são formados por números que são potências de base 10. Nesse caso, basta correr a vírgula para a esquerda, considerando a quantidade de zeros do denominador. Por exemplo, 12 dividido por 10. Eu não preciso montar uma divisão. Se tem 12 dividido por 10, quantos zeros tem o 10? Um só? Eu coloco a vírgula deixando uma casa depois do zero, depois dela. Ó, 1,2. Eu pego de cima, ponho a vírgula no meio, fica uma casa depois. 13 dividido por 100. 13 dividido por 100, o 100 tem dois zeros. Então eu deixo duas casas depois da vírgula. Uma, duas. Então eu coloco a vírgula aqui, ó. Para a vírgula não ficar sozinha, eu coloco um zero, 0,13, tá bom? Então, todo número que for fração decimal, a gente copia o numerador e corre a vírgula daqui para cá, tá? Se fosse 13 sobre 1000, eu deixaria três casas depois da vírgula, porque o 1000 tem três zeros. Então ficaria 13, um zerinho aqui na frente e a vírgula na frente desse zero. Ficaria três casas depois da vírgula e um outro zero antes da vírgula. Tá certo? Então é isso. Quando for frações decimais, o que são frações decimais? 10, 100, 1000 embaixo, ou qualquer número 1 acompanhado de zero, é só correr a vírgula, tá bom? Veja agora esses exemplos abaixo. 2 dividido por 3, 2 terços, dá 0,666 reticências. Isso significa que essa divisão não tem fim, vai sempre continuar dando 6, 6, 6, 6, 6. Se você jogar ele numa calculadora, provavelmente a calculadora tem um espaço, né? Algumas têm um espaço maior no visor. Então pode ser que apareça 6, 6, 6, 6 e no final apareça um 7 porque a calculadora arredonda, certo? Mas ele é infinito, 6, 6, 6 nunca vai ter fim. Aqui, 5 sobre 9 dividido por 9 é 0,55555. 5 sobre 99 é 0,50505050. 1 sobre 7, 0,142875, 7142857 e assim por diante. Então, ó, já falo desse período. Ao realizarmos uma divisão do numerador pelo denominador e notarmos que existe uma certa repetição, ó, aqui quem repete é o 6, o 5, 50, 50, 50. Dizemos que temos uma dízima periódica, porque existe um período que vai se repetindo. Pois os restos, quando a gente está fazendo essa divisão no papel, o resto vai se repetindo e não conseguimos encerrar a divisão, porque o resto repete, a gente vai repetindo em cima também.
O resultado vai repetindo e o resto vai repetindo. E a divisão ela se torna infinita. Numa dízima periódica existem os períodos, que são os grupos de números que vão se repetindo infinitamente. Observação: é importante tentar resolver essa divisão passo a passo e não por uma calculadora, pois a calculadora apresentará um resultado arredondado, podendo dar a falsa impressão de ser um decimal exato. Então não é um decimal exato, é uma dízima periódica, tá? Porque, ó, só para dar uma ideia para vocês, 2 dividido por 3, o 2 não dá, eu acrescento um zero, fica 20. Quando eu acrescento um zero aqui, vem um zero aqui. 20 dividido por 3 dá 6, que dá 18, e sobram 20 dividido dá 18 e sobra 2. 18 para 20 sobra 2. Se eu colocar um zero do lado do 2, fica 20 de novo. Vai dar 6, que dá 18 e sobra 2. Se eu colocar um zero, dá 20 de novo, que dá 6 e sobra 2. 20, coloco o zero, dá 20, que dá 6 e sobra 2. Então, repare que vai sempre sobrando 2. E se eu for colocando zero, aqui sempre vai dando 6. É o que acontece nas outras também. Nesse caso, o que são períodos? Período é a parte que repete, tá bom? Depois da vírgula. Quem repete depois da vírgula? 6, 6, 6. Período é 6. Aqui, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Vários 5, infinito. Então, o período é 5. Aqui, quem repete é o 5, 0. Ó. 50, 50, 50. O período é 50. Aqui, quem repete, ó, 1, 4, 2, 8, 7, 5, 7. Depois volta no 1, 4, 2. Repare, ó. 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. O próximo vai ser 1, 4, 2, 8, 5, 7. Então o período é todo esse tamanho aqui, ó. Todo esse valor, tá bom? Porque é ele que vai se repetindo. Chega no 7, repete tudo de novo. Quando chega no 7, vai repetir tudo de novo. Então o período é esse valor aqui. Períodos são os valores que se repetem após a vírgula. Ok? Dízimas periódicas simples e compostas. Então vamos lá. Ó. Nós temos aqui 4 sobre 9, 4 nonos, 39 nonos, enfim. E assim por diante. 52 sobre 90, 12 sobre 900. Então vamos lá. 4 dividido por 9 dá 0,444 infinito. Nosso período é 4. É um período simples. 32 sobre 9 dá 3,555. Ele é um período simples. 52 sobre 90 dá 0,5777. Repara que ele vai ser qual é o período? O que repete depois da vírgula? Esse 5 não se repete mais. Ele aparece uma vez depois da vírgula, mas não se repete. O período é só quem repete. Quem repete aqui é o 7. Porém, apareceu um 5 na frente. Mesmo que não se repita, ele apareceu depois da vírgula. Então a gente chama de período dízimas periódicas compostas, porque ela é composta por mais de um número, tá? Aqui e esse número não se repete. Então essa dízima periódica composta, apareceu um número a mais que não se repete. 12 por 900, 0,01333. O período é 3, porque o período é quem se repete. Esse 0,1 é um número que apareceu a mais aqui. Faz parte da divisão, ele existe, mas ele não vai se repetindo. Quem se repete é a partir do 3, que vai embora se repetindo. Então ele é composto. Simples é quando tudo que aparece depois é o que se repete. É a repetição, é a repetição. Aqui, ó, é composto, porque além do que repete, aparece um número à parte. Aqui é composto, porque além do 333 que repete, tem um valor diferente dele que não vai se repetir. E aqui está o resuminho, né? Dízimas periódicas simples, quando após a vírgula existem apenas o período, que é o que repete. Dízimas periódicas compostas, quando após a vírgula existem outros valores que não fazem do período. Sim, por 9, vai dar 3. 9, 20, coloco 7 aqui. 32 tira 27, sobra 5. Para continuar a divisão. Coloco 0, que não é abaixado, coloco 50. 50 dividido por 9, não tem próximo, porque 5 vezes 5, 50 tira 45, sobra 5. Acrescento um zero. Como eu já coloquei a vírgula, se eu for acrescentando apenas um zero em cada lugar, eu não preciso pôr nada.
Só vou colocar um zero aqui também quando eu acrescento 2 seguidos. 0, não deu, coloco outro zero para virar 500. Daí eu coloco um zero aqui. Mas colocando apenas um já deu. 50 dividido por 9 não tem. Mas tem o 5, que é 45. 5 vezes 9 é 45. Boto 45 aqui. 50 tira 45, sobra 5. Repara que aqui sobrou 5, aqui sobrou 5, aqui sobrou 5. E aqui foi dando 9 vezes 5, 9 vezes 5. O próximo vai ser 9 vezes 5. E aqui vai sobrar 5 outra vez se eu continuar. Ou seja, vai ser uma dízima. Uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula só tem 5, 5, 5, 5. E o período é 5, ok? 52 por 90. 52 dividido por 90. Só o 52 não dá. Eu já começo, quando eu já começo a vírgula, mas ela não pode ficar sozinha. Então, nesse caso, eu coloco um zero já no começo. 0, 520 dividido por 90 não dá. Mas se eu pôr o 5, dá 450. Que 90 vezes 5, 450. Coloca aqui. 520 tira 450, sobra 70. 70 não dá para dividir por 90. Eu acrescento um zero e eu sei que 90, 700 dividido por 90 não tem. Mas tem o 7 que é mais próximo. 90 vezes 7, 630. Tira 630, sobra 70. 70 por 90 não dá. Acrescento um zero. 700 por 90, o mais próximo é o 7. 7 vezes 90, 630. 700 tira 630, sobra 70. Repara o que aconteceu aqui. Ó. 70, 70, 70 e foi dando 7, 7. O próximo com certeza vai ser 7, 7, 7 e nunca vai acabar, porque vai sobrando sempre 70, 70. Então isso é uma dízima periódica, tá? Porque não tem fim nem no resto, nem aqui no resultado. Essa dízima periódica é composta, porque além do 7, 7, 7, 7 que vai se repetir, tem esse 5 que não tem nenhuma interferência no nosso período. Ele existe, mas ele não se repete mais. Ele só apareceu aqui, ó. Então, o nosso período é 7, mas ela é composta porque tem dois valores, o que se repete e uma parte que não se repete depois da vírgula, ok? Agora vamos falar de frações geratrizes de dízimas periódicas. Então vamos lá. Toda dízima periódica, todo número que é decimal assim infinito, que tem reticências, é um número racional, porque ele vem de uma fração. A gente já viu anteriormente que é uma fração que gera esse número, ou de uma divisão de dois números inteiros. Por esse motivo, da mesma maneira que quando a gente converte uma fração nesse número decimal, seja exato ou seja dízima, a gente consegue pegar uma dízima e fazer ele virar fração de novo. Por isso que a gente chama de fração geratriz, que a gente vai pegar essa dízima, a gente vai pegar esse número infinito e vai transformá-lo numa fração novamente, para ver de qual fração esse número surgiu, de qual fração essa dízima periódica se gerou. Por isso que é uma fração geratriz, a fração que gera este número decimal infinito, essa dízima periódica, ok? Então a gente vai ver aqui um exemplo, ó. Determine as frações geratrizes das dízimas periódicas abaixo. Temos exemplo A. 0,4444 infinito. Aqui tem vários 4, tá? Eu coloquei 3, mas se eu quisesse pôr 4, 5, 6, 7, 8, 1000, posso pôr porque é infinito. Eu sei que vai ser sempre 4, tá? Um exemplo à parte, aqui, antes de eu falar da dízima. Para a gente pegar um número decimal, imagine que ele não tem reticências, que ele acaba aqui. É isso só. Como que eu transformo isso aqui em fração, se não fosse infinito? Era só copiar o 444, colocar sobre 1. E atrás desse 1, eu acrescento zeros. Quantos zeros eu coloco? Quantas vezes aparece o 4? Quantas vezes apareceu o 4 aqui? 3 vezes? Então, 444 sobre 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Se fosse 44, 44 sobre 100. Por que sobre 100? Porque 44 tem duas casas, então são 2 zeros. E se fosse só 4? 4 sobre 1 acompanhado de um zero, 10. Só um zero, porque aqui só teria uma casa. Mas isso a gente faz quando o número não tem reticências, quando o número é finito, quando ele tem um final. Só que aqui, quando tem reticências, ele não tem fim, ele é infinito, então não dá para fazer esse processo. Eu quis falar para vocês que esse processo de colocar sobre 10, sobre 1000, sobre 100,
é quando ele é finito, quando não tem reticências, a gente faz esse processo. Quando ele é infinito, é uma dízima, a gente tem que seguir esses passos aqui. Ó. Vai ter que fazer equação e subtrair uma equação da outra. Qual é o primeiro passo que a gente faz, então? O primeiro passo é pegar essa equação e igualar ela a uma incógnita, tá? Ó, primeiro passo, criar algumas equações. Como que a gente cria a equação? Uma letra igual a esse valor aqui, tá? Uma incógnita é igual, equação vem de igualdade. Então a gente pega uma letra, vamos usar o x, tá bom? Como a gente já costuma usar sempre o x, vamos usar o x, pode ser outra letra, mas vamos usar o x. X é igual a essa equação, tá? A gente vai fazer isso. E depois vai ir multiplicando essa equação por 10, toda vez. Então, a primeira dízima que aparecer, a gente vai fazer essa equação. X é igual a ela, sempre, em todos os casos. Tá bom? E depois a gente vai achando outras equações. Como achando outras equações? Multiplicando sempre por 10, tá bom? Multiplica por 10, quando achar a segunda, multiplica a segunda por 10, quando achar a terceira, multiplica a terceira por 10, e assim por diante. Então vamos lá. Ó. Primeiro passo, criar uma equação. Primeiro passo, x é igual ao que está aqui em cima. Eu fiz, ó, x é igual a 0,444 infinito e coloquei 1 na frente, primeira equação, ok? Segundo passo, e multiplicando por 10. Como assim multiplicando por 10? Essa equação aqui que a gente achou, essa primeira equação que eu montei, eu faço ela toda vezes 10. X, se eu fizer x vezes 10, aqui embaixo eu vou ter 10x. Se eu fizer 0,444 vezes 10, a minha vírgula, quando eu multiplico por 10, esse aqui que era 44 centavos, vamos dizer assim, ó, se fosse só dois zeros, 24, 44 centavos, se eu multiplicar por 10 vira 4 reais. Então, sempre que eu multiplicar por 10, essa vírgula ela vai vir pulando para a direita, tá bom? Ó, ela vai vir pulando assim. Então, ó, multipliquei aqui em cima por 10, ficou 10x, e essa vírgula veio para cá, ficou 4,444. Vocês podem perguntar, professor, mas aqui em cima só tinha 3, 4, e aqui você colocou 4. Aqui não tem 3, 4, aqui tem 4 infinitos. Eu só aumentei um aqui para ficar 3 e 3. Mas aqui eu sei que aqui tem 4, 4, 4, e vocês têm que saber que tem também. Se é infinito é porque está cheio de 4. Aqui também tem mais 4, não tem só esses 3, tá bom? O importante é que vocês saibam, multiplicou por 10, corre uma casa para cá. Então correu, ó, a vírgula estava aqui, ela parou aqui e deixou um 4 na frente. Vamos fazer mais uma multiplicação por 10. A segunda agora, a gente multiplica por 10. Conforme vai multiplicando por 10, vai aumentando um zero aqui no x. Ó. X, que era um só, 1x, 10x, 100x. Conforme eu multipliquei de novo aqui, aqui correu uma casa, quando é no 100, corre duas casas. Estava aqui no início, correu uma aqui correu mais uma, tá bom? Ó, correu mais uma. Aumentou um zero, aumentou um zero. Então, essa vírgula veio aqui e ficou 44. Tá bom? Se vocês quiserem fazendo, pode fazer 1000, 10.000 e assim por diante. Por que a gente faz isso? Para a gente cancelar o infinito, tá bom? O que é cancelar o infinito? A gente não consegue trabalhar essa dízima porque ela tem um infinito. Então a gente precisa cancelar. Como que a gente cancela o infinito? A gente acha as equações que após a vírgula só tem o número que se repete. No primeiro, depois da vírgula, só tem o número que se repete, que é o 4? Sim, não tem outro valor diferente de 4. Na segunda, quem está depois da vírgula? 4, 4, 4. Na terceira, 4, 4, 4. Reparem que as três têm 4, 4, 4. Então eu tenho que sempre usar duas equações. Por quê? O primeiro passo é fazer as equações. O segundo passo é pegar duas equações e tirar uma da outra. Qual equação que eu pego, professor? Vocês vão pegar as menores que sejam possíveis. Aqui, quais que eu pego então, professor? Aquelas que só tem a repetição depois da vírgula. Aqui, na primeira, só tem repetição depois da vírgula? Sim. A segunda só tem repetição depois da vírgula? Sim. E a terceira só tem repetição? Sim. Eu preciso só de duas. Qual que eu escolho então? Uma eu não vou usar. Escolha sempre as duas menores. Quem são as duas menores? Aqui tem o x e aqui tem o 10. E como que eu tiro? Se você vai pegar aqui tem x e aqui tem 10, coloca aqui tem 10 em cima e tire
aqui tem só o x que é a menor, tá bom? Então, como vocês vão fazer? Escolhe duas, as duas menores, tá? Professor, sempre vão ser as duas menores aqui, o x e o 10x? Às vezes não, depende do que está depois da vírgula. Nesse caso, as duas menores deu certo. Se não der, escolhe outras duas que sejam menores, mas que não sejam essas aqui, porque não vai dar certo. Mas vamos lá. Eu escolhi então 10x e o x. Então eu vou pegar essa que tem 10x e vou pôr aqui. 10x igual 4,444. Menos, e pego a primeira, tá? Sempre das duas que eu escolher, a que for maior eu coloco em cima, a menor eu coloco embaixo, das duas que eu escolhi. E ficou assim, 10x igual 4,444, que é a segunda equação, segunda e terceira, menos a primeira. Quem é a primeira? X é igual a 0,444. Por que eu faço menos? Imagina o seguinte, aqui ó, vocês têm 10x tira 1x, que aqui quando não tem nada é 1, 10x tira 1x, 9x. Ok? Sinal de igual eu copio. E aqui ó, 4,44444. Se aqui embaixo fosse um outro valor diferente, na hora de tirar ia sobrar alguma coisa infinito. Só que agora, qual é o meu infinito aqui em cima? 444 infinito. E embaixo? 444 também infinito. Então eu consigo 444 infinito, 444 infinito, eu consigo cancelar os dois infinitos. E acabou meu infinito, tá vendo? Não preciso se preocupar mais com ele, ó. Não precisa se preocupar. A gente cortou, ó. 444, 444, cortou. Então a gente vai se preocupar só com 4 tira 0, vai ser 4. Porque o infinito cancelou com o infinito. Por isso que eles têm que ser iguais. Se eles forem diferentes, não dá para cancelar com o outro. Agora deu. Cancela e cancela. E sobrou 4 tira 0, 4. E ficou com essa equação simples. 9x é igual a 4. Só que eu quero saber o valor do x, porque é o x que vai ser a minha fração. O que eu faço? Deixo o x sozinho, que é igual. Esse 4 já estava desse lado. O 9 que estava multiplicando passa dividindo. X é igual a 4 sobre 9. Essa é a minha fração que gerou esse decimal, ok? Então vocês vão fazer isso. Essa é a fração que gerou o meu decimal, certo? Vamos lá agora. Então aqui a gente só resolveu a equação. 9x igual a 4, x é igual. O 4 já estava desse lado e o 9 passou embaixo dividindo. E achamos a nossa fração geratriz, a fração que gerou essa dízima, ok? Vamos para os próximos exemplos aqui, ó. Exemplo B. O que a gente vai fazer no exemplo B? Mesma coisa que a gente fez no primeiro. Escreve uma equação. Qual vai ser sempre a minha primeira equação? X é igual o que está aqui. Sempre começa assim, tá bom? X é igual 0,5777. Ó, repara que eu copiei ele. E igual a x. E depois vou multiplicando por 10. Ó, x, se eu multiplicar por 10, aumenta um zero, 10x. Fica 10, né? 10x. Se eu pegar esse 10x e multiplicar por 10 de novo, 100x, certo? E assim por diante. 1000x, mesma coisa aqui. Esse primeiro, se eu multiplicar por 10, fica 5,777. Tá aqui. Se eu multiplicar esse aqui agora por 10, a vírgula vem para cá. Fica 57,777. Repara que em cada linha, a vírgula muda uma casa. Ó. Tava aqui, mudou para cá. Aqui, ó. Tava aqui, mudou para cá. Aqui, ó. Se quiser fazer 1000, que o próximo vai ser 1000, a vírgula vai parar aqui. Mas não precisa fazer 1000. Por quê? A intenção de fazendo isso com a equação é que depois da vírgula fique só o repetido. Aqui, na primeira do x, só tem os repetidos depois da vírgula? Não. Então não dá para usar ela. No 10, só tem o que repete? Sim. No 100, só tem o que repete? 777 e 777. Tem que pegar sempre duas que se repetem. Nesse caso, repara que não dá para usar o x. Vai dar para usar quem? O 100 e o 10, porque é o 100 que tem 777 e o 10 que tem 777, que se repetem o infinito. Quem eu pego primeiro? O maior eu coloco em cima. 100x é igual a 57,777. Peguei a terceira. Menos a primeira? Não, porque se eu pegar a primeira não vai ser 777. Menos a segunda. 10x é igual
5,777. Tem que pegar as duas que são iguais depois da vírgula. Por quê? Porque esse infinito 77777 eu cancelo com esse infinito 7777. Daí fica 57 e 5. Aí é só fazer a continha de menos. 100 tira 10, 90x. 57 tira 5, 52. Ficou 90x é igual a 52. X é igual, então, 52 já estava desse lado, o 90 que estava multiplicando passa dividindo. Lembrando, então, quem está multiplicando x sempre passa dividindo embaixo. Tem gente que coloca em cima, é errado. Quem está multiplicando x passa embaixo, passa como divisor. X é igual a 52 sobre 90. Se vocês colocarem 52 sobre 90 na calculadora, vai dar isso aqui. Provavelmente vai arredondar para 8 no final, porque na calculadora não cabe tudo, como eu já falei para vocês. Mas vai dar isso aqui. Só que assim, 52 sobre 90 são dois números pares. Dá para simplificar por 2 e por 2, que vai ficar como? Por isso que eu coloquei ou ainda 52 dividido por 2, 26. 90 dividido por 2, 45. Se vocês colocarem 26 dividido por 45 na calculadora, também dá isso, porque essas duas frações são equivalentes. Essas duas frações geram esse resultado aqui, tá bom? São as frações geratrizes. Letra C. Na letra C eu coloquei um pouquinho mais complicadinho. Coloquei um negativo, que esse negativo não tem nada de complicado. Quando aparecer um número negativo, significa que a fração no final vai ser negativa. Posso resolver sem o negativo para não confundir minha cabeça? Pode. Tira esse negativo, resolve sem. Mas no final não esqueça de voltar ele, porque se essa dízima é negativa, a fração que gerou ele também é negativa, tá bom? Mas pode tirar na hora de resolver. O menos aqui é o de menos, não é o que vai confundir vocês. Ele pode tirar agora e colocar ele no resultado final. Tem que lembrar dele no final. O que confunde um pouquinho é aqui, ó, que ele tem 5,6, que não faz parte da repetição, porque quem é a repetição aqui? A repetição é 70, 70, 70. Esse 6 não faz parte. Mas quando a gente começa, a gente tem que começar por tudo, né? X é igual tudo isso. Tá aqui, ó, do jeitinho que eu quis copiar. E 10x? 10x pula uma casa, não é? Vezes 10 fica 10x e aqui fica 56, 70, 70, 70. Opa, só tem repetição. Dá para eu usar essa daqui. Agora eu vou encontrar mais uma para usar com essa aqui. Por quê? Eu não posso usar essa primeira porque essa primeira tem o 6 que me atrapalha. Mas eu já achei que o 10x é 70, 70, 70. Vamos achar o 100. Vezes 10 vira 100. Vezes 10 aqui, a vírgula para aqui. Mas aí vai ficar como? 567,070707. Ah, professor, achamos. Não achamos. Porque 567, quem está depois da vírgula? 070707. E aqui em cima, 707070. 70, 70, 70, 07, 07, 07. Não são iguais, não dá para cancelar, tá? O primeiro aqui é 7, o primeiro aqui é 0. Vamos fazer vezes 10 de novo. Tem que fazer, tá? Vezes 10 de novo dá 1000. E essa vírgula aqui vem aqui depois desse zero. Como que vai ficar? 5.670, 70, 70, 70. Ou seja, ó, 70, 70, 70. Então, no 1000, eu tenho 70, 70, 70. Em qual lugar que eu tenho 70? Na segunda, 70, 70, 70. Então, eu vou pegar qual? Essa que tem 1000, que é a quarta, aqui a quarta, com a segunda, que é o 10, que também é 70, 70, 70. Então, eu pego 1000x é igual a 5.670,70, 70, 70, e tiro 10. Tiro 10x, que é igual a 56,70, 70, 70. Reparem que 70, 70, 70, 70, 70, 70 são os infinitos nas duas. Posso cancelar e cancelar. Quem ficou aqui? 1000x tira 10x, 990x. 5.670, o infinito já foi cancelado. Tira 56, 5.614. 990x é igual a 5.614. Então, esse x eu isolo, o 990 passa dividindo.
E esse 5.614 fica em cima, dividido por 990. Coloca o sinal de menos, que começou com menos, não vamos esquecer dele, né? Ó, menos. E essa fração é o que gerou isso aqui. Só que lembrando, é par e par. Pelo menos por 2 dá para simplificar. Divide por 2 e divide por 2. Vai ficar 5.614 dividido por 2, 2.807. 990 dividido por 2, 495. O sinal de menos, eu levo ele menos. Então, essa fração e essa fração são frações geratrizes desse valor aqui, tá bom? Se eu jogar isso aqui na calculadora, 5.614 dividido por 990 vai dar isso. Vai parar em algum momento, mas vai dar isso aí. 2.807 dividido por 495 também vai dar isso aqui, ok? Então, esse é o exemplo C. Gente, o roteiro semanal, então. Nessa semana, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura complementar desse conteúdo na página 29 ao 33, tá bom? Vocês vão fazer essa leitura complementar. É sobre esse assunto mesmo, dízimas periódicas e frações geratrizes. Não precisa copiar nada. A única coisa que vocês vão fazer é resolver os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 30, e o exercício 1 da página 32. Eu vou falar rapidinho dos exercícios para vocês. O exercício 1 da página 30, vamos lá, os 4 primeiros exercícios da página 30. O exercício 1 fala assim: os números racionais a seguir são chamados frações decimais. Escreva cada um deles na forma de decimal. Reparem que embaixo é só 10. O que eu falei para vocês quando embaixo é 10, 100, 1000? É só copiar o numerador, o de cima, e deixar a quantidade de casas depois da vírgula. Quantas casas eu deixo depois da vírgula? Quantos zeros tiver embaixo, tá? Se for 10, uma casa depois da vírgula. Se for 100, copia o numerador e coloca a vírgula deixando duas casas. Ah, mas só tem uma casa lá no em cima. Acrescenta zero e deixa 0,00 alguma coisa, tá? Vai acrescentando zero em cima também. E deixa quantidades de casas conforme a quantidade de zeros que tiver embaixo, como eu falei naquele exemplo para vocês, tá bom? Se quiserem dividir, dividam, vai dar a mesma coisa, mas nesse caso é mais simples, porque é 10, 100 e 1000 embaixo, tá bom? Número 2. Qual é a representação decimal de cada um dos seguintes números racionais? Nesse caso do exercício 2, vocês vão dividir o numerador, o de cima, pelo de baixo, e vai achar o decimal. Só que alguns vão ser decimal exatos e outros vão ser dízima periódica, que não tem fim. Por isso que é bom tentar fazer no papel a continha e não na calculadora, porque a calculadora engana às vezes. Aí vocês vão fazer essas divisões e vai achar o número decimal exato ou uma dízima periódica, tá? Em cada um dos exercícios. No exercício 3, vocês vão olhar o exercício 2 e vão escrever assim no exercício 3. Letra A, para você dizer se é dízima exata, quando termina a divisão, ou se é dízima periódica, quando é infinita. Aí vocês vão pegar, na número 3, vocês vão colocar assim, letra A, aí vocês vão olhar o exercício 2. Ah, deu dízima exata. Vocês vão colocar D. Letra B, daí você vai ver o que deu, dízima exata ou dízima periódica, e vai colocar na frente. Então o exercício 3 é em cima do exercício 2, tá bom? O exercício 4, para cada uma das dízimas a seguir, identifique o período. Qual é o período só? Vocês vão pegar assim, tem uma dízima. Letra A, 0,0222222. Quem é o período? O período é 2. Ah, mas tem um zero junto. Mas o zero não se repete mais. Então é apenas o 2. Tá bom? Na letra C, 12,010101010101. Quem é o período? 0, 1, porque o 0 repete e o 1 também repete. E assim por diante. O exercício 1 da página 32, vocês vão encontrar a fração geratriz, tá? O que é a fração geratriz? É fazer igual esses exemplos que eu passei para vocês aí, iguais a eles, tá? A letra A, B e C. Vocês vão olhar esses 3 exemplos e no exercício 1 da página 32, vocês vão encontrar a fração geratriz, a fração que gerou aquelas dízimas que está no exercício 1, que estão no exercício 1 da página 32. Aqui embaixo eu vou colocar o link dessa videoaula para vocês ouvirem, tá? Para vocês assistirem essa explicação. Aqui embaixo, então eu vou anotar esse link. Observação de sempre, né? Os alunos que estiverem no Google Classroom ou no WhatsApp têm que mandar para mim essas atividades até o dia 10 de agosto, até o meio-dia, tá bom? Pode mandar qualquer dia até o meio-dia. Já os alunos que retiram na escola o material
tem que devolver na escola no dia 10, até o meio-dia, tá bom? Que é uma segunda-feira. Os textos não precisam copiar, apenas resolver os exercícios. E dessa vez não tem exercício nessa folhinha, só tem exercício no livro, tá bom? São aqueles 5 exercícios que eu coloquei ali atrás orientando vocês, certo? Então é isso, gente. Bons estudos, Deus abençoe a todos, boa aula, boa semana a vocês. Até mais. Tchau, tchau.